Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé, nela eu vou prosseguir. Olá, graça e paz, tudo bem com você? E então hoje nós iremos começar mais um podcast, A Voz da Fé. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o podcast A Voz da Fé. Hoje nós iremos falar sobre um tema maravilhoso para as nossas vidas, a semente da honra. Agora eu quero chamar a nossa ministra, Penha Dé. Ela é uma ministra lá da nossa igreja, Verbo da Vida, do distrito. E fique conectado, que eu sei que você será abençoado grandemente. Amém, glória a Deus. Então, Penha Dé, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria que você se apresentasse ao público, amém? E fique à vontade. Então, meu nome é Penha Dé, sou casada com Pedro Galvão. Nós temos 2 filhas, somos casados há 35 anos. E durante esses 35 anos nós temos desenvolvido esse tema, né, sobre honra. Porque, na verdade, a honra começa na família. Tudo começa na família, né? E nós temos 2 filhas. E é um prazer, uma honra, uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Nós somos membros da Igreja Verbo da Vida Distrito. O presidente lá é pastor Isaías Tavares e sua esposa Ana Fábia. E nós auxiliamos eles, né? Meu esposo é pastor auxiliar lá na igreja. E estamos lá há 15 anos servindo ao Senhor juntamente com aquela comunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, coisa boa, né? E hoje, Penha, nós iremos falar de um tema maravilhoso, como eu já dei início, né? A respeito de honra, né? Que é um tema que muitas pessoas hoje não têm um entendimento, né, do que é honra, mas nessa noite o Senhor vai nos ensinar a respeito, né? O que é honra, o que é honrar, e a quem devemos honrar, né? E porque hoje nós vivemos em uma geração onde muitos perderam o entendimento do que é honra. Honrar a Deus, honrar os pais, honrar os líderes, honrar a família, honrar princípios espirituais e todos aqueles que nos ajudaram, né? Isso. De alguma forma. Isso. Mas a palavra nos ensina que toda semente gera uma colheita. Hoje vamos entender o que acontece quando alguém vive em honra e também quando vive em desonra. Então fique conosco até o final. Com certeza você será abençoado. Isso mesmo. E aqui em 1 Samuel 26, 9 e 11, ele fala a respeito de Davi, né? No 9 ele diz: Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ele continua: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará, ou chegará a hora dele, e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Isso nos ensina que honra não depende do comportamento da outra pessoa, né? Honra, mas o temor a Deus, né? Nos ensina a honra não depende do comportamento da outra pessoa, mas do temor que temos diante de Deus. Davi poderia ter se vingado e ele tinha oportunidade para isso, mas ele preferiu confiar na justiça divina, ou seja, ele escolheu a melhor parte, né, que é obedecer a Deus por causa da fidelidade que ele tinha a Deus, por causa da lealdade. E ele entendia muito bem sobre isso, porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Então, por causa do amor a Deus e a fidelidade, ele preferiu não agir, mas ele deixou Deus, o Todo-Poderoso, agir ao seu favor, né? E aqui, Penha, eu tenho uma pergunta para você, né, a respeito, o que Deus nos ensina através da atitude de Davi. Muito bom.
Então, eu sempre gosto de começar pela definição, né? Então, a definição da palavra honra significa respeitar, estimar, admirar, encorajar, elevar, magnificar, celebrar, reconhecer. No grego, a palavra honra significa dar valor, certo? Então, entendendo o princípio, entendendo a definição do que é honra, nós podemos entender e perceber essa atitude da vida de Davi, né? Por que que ele decidiu, né? Porque o que nós aprendemos, né? Quando Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, ele preferiu não reagir, mas ele esperou em Deus, que Deus fizesse justiça com as suas próprias mãos, e não ele fazer justiça com as suas próprias mãos, porque ele honrava a vida de Saul, ele reconhecia a autoridade que havia na vida de Saul, e Davi, ele era fiel a Saul, né? Então, por causa disso, por causa da submissão a Saul, por causa do respeito à unção que havia na vida de Saul, Davi, ele decidiu não revidar, ele decidiu continuar honrando a Saul. Não é? Então, nós podemos entender também na vida de Davi, né, porque o que é que nós aprendemos, podemos ver também algo muito importante, que é a fidelidade. Como é importante, além de nos submetermos, além da submissão àquela pessoa, a submissão àquela autoridade, Davi também, ele desenvolveu uma fidelidade, né? Então, lá em 1 Samuel 26:9, como foi dito aqui, já falado aqui, diz assim: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Então, Davi, ele tinha esse entendimento, que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Amém? Então, essa é a maior, acredito, a maior lição, a maior que nós aprendemos com a vida de Davi com relação a Saul. Ele tinha esse entendimento da submissão a Saul, que ele precisava manter essa submissão, esse respeito, essa honra, né? E principalmente a fidelidade a Saul, porque eles já tinham tido uma vivência, eles já tinham uma vivência, né? Então ele perseverou em ser submisso a Saul, ele perseverou em honrar a vida dele. Por isso que ele não tocou no ungido do Senhor. Amém, glória a Deus. E também tem outra pergunta. Por que as pessoas, Penha, têm tanta dificuldade em honrar quando são magoados, né? Que existem pessoas que são magoadas, né, em alguma área e eles deixam de honrar por causa de um erro, né, de uma pessoa, porque nós não somos perfeitos, né? Isso. Nós podemos errar, mas qual o nosso comportamento, né, diante disso? Porque nós não só devemos honrar quando uma pessoa faz aquilo que é certo para nós, isso, né? Mas também quando aquela pessoa erra conosco. Nós não devemos perder essa admiração ou essa honra com outra pessoa porque ela errou, né? Então, o que é que você fala a respeito disso? Uma vez o Senhor, ele tratou algo em meu coração. O Senhor, ele falou algo no meu coração que foi o seguinte: todo o evangelho se resume em amor e perdão. Então, amém, toda a convivência, seja ela familiar, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela na igreja, sempre vai haver alguma coisa, né? Alguns desafios em relacionamento. Nós sabemos que todo relacionamento, ele tem desafios, e pessoas que a gente convive diariamente, nós vamos enfrentar desafios, porque não existem pessoas perfeitas, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que eu não posso esperar perfeição das pessoas, né? Então, tendo esse entendimento que o evangelho é amor, o evangelho é perdão, eu preciso perdoar aquela pessoa que me magoou, e essa falta de perdão, ela não pode perdurar, ela não pode ficar no meu coração, para que a honra que eu tenho àquela pessoa, ela não seja quebrada. Porque às vezes nós vemos pessoas deixando de honrar, né? Às vezes familiares, às vezes esposo, às vezes pastores, isso, liderança, porque foram magoadas por aquela pessoa. Mas nós precisamos ver que aquela pessoa, ela é digna de honra. Não é porque ela errou, né? Ela teve uma atitude que nos magoou, que nos feriu, sim, que nós não devemos mais honra a ela. Principalmente quando forem pessoas que exercem alguma liderança, alguma autoridade sobre nossa vida. Independente de, nós precisamos continuar honrando as pessoas, entendendo que o nosso coração precisa estar limpo, precisa estar puro, e independente de situações, independente de coisas que aconteçam, a honra,
né? Ela não pode ser quebrada, ela não pode ser interrompida por causa de situações. Afinal, a Bíblia diz o quê? O ferro com ferro se afia, né? Então, acho que mais ou Isso menos mesmo, isso. muito bom. Isso mesmo, até porque um erro não define uma pessoa no todo, né? Isso, Não define o exatamente. caráter dela, até porque, como você falou, não somos perfeitos. Isso. Eu posso errar com você, eu posso errar com você, eu posso errar com você, mas nós temos que entender que não somos perfeitos. Isso é maravilhoso. Você está sendo edificada, então não esqueça de você compartilhar, comentar, curtir e também passar para outras pessoas, para que também eles sejam alcançados e abençoados por meio dessa palavra, amém? Então vamos dar continuidade a outro versículo que se encontra aqui em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistimos. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Toda semente produz fruto. Quem planta honra, colhe favor. Quem planta desonra, colhe destruição. Hoje vemos muitas pessoas quebrando princípios espirituais, desprezando conselhos de autoridades e até da presença de Deus. Então, quais sinais mostram que alguém está vivendo em desonra? Como você nos explica a respeito disso, Penha? Bom, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E nós sabemos, entendemos e cremos que a palavra ela não muda, ela é eterna. Então, aquilo que Deus já estabeleceu como princípio na sua palavra, Deus ele não vai voltar atrás. Nós é que precisamos moldar a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, à palavra do Senhor, aquilo que a Bíblia diz. Então, quando a palavra cita aqui em Gálatas, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, essa é a semente que nós vamos colher, a semente da desonra. Né? Então, se eu estou desonrando, eu vou colher desonra. Se eu estou amando, eu vou colher amor. Se eu estou me submetendo, eu colherei submissão em outros momentos, né, da minha vida. Então, nós precisamos entender isso, que a semente que eu planto é a semente que eu vou colher. Se eu estou plantando falta de honra, eu colherei desonra, né? E uma coisa que acontece muito quando isso no nosso dia a dia, a primeira coisa que é quebrado é a confiança, né? A confiança sendo quebrada, né, torna-se mais difícil aquele relacionamento, né? Porque nós não podemos tornar comum algo que é espiritual, né? E às vezes as pessoas elas confundem a amizade, porque eu já sou íntimo daquela pessoa, eu já sou íntimo do meu esposo, eu já sou íntimo do meu líder, então eu não preciso mais ter aquela conduta de honra. Não. Mesmo tendo intimidade com as pessoas, mesmo convivendo com ela diariamente, nós precisamos permanecer nessa posição de honra, independente do que aquela pessoa represente na minha vida. Eu posso dar um testemunho aqui que uma vez alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu peguei o telefone para ligar para o meu esposo, que eu ia dizer umas coisas a ele, que eu tinha ficado muito chateada com algo que ele fez. E quando eu peguei no telefone, eu escutei o Espírito Santo falando no meu coração: pare, antes de ser seu esposo, ele é o meu ungido. A sensação que eu tive é que tinha uma pessoa do meu lado falando comigo. E eu parei, naquela época não era nem celular que a gente usava, era aqueles telefones, né, fixo. Então eu parei na hora e eu olhei, foi tão real que eu olhei para trás para ver se tinha realmente alguém falando comigo. Porque eu ia ligar para ele e ia dizer palavras fortes, pesadas, que com certeza ia entristecer ele. E depois eu ia me entristecer, porque quando a gente fala sem pensar, depois vem um arrependimento, né? Então, o Senhor, ele interviu naquela situação e falou ao meu coração: antes de ser seu esposo, ele é o meu ungido. Porque às vezes, porque nós temos intimidade com aquela pessoa, nós achamos que não precisamos mais honrar, afinal de contas se tornou comum. Não, mesmo sendo comum, aliás, mesmo tendo intimidade com aquela pessoa, não podemos tornar comum algo que foi estabelecido pelo Senhor. A honra é um princípio estabelecido pelo Senhor. Isso. E nós precisamos honrar, sim, principalmente os de casa, porque a honra começa em casa. Amém. Glória a Deus.
E honra é uma questão de submissão. Isso. Né? Ao Senhor é você se submeter a um princípio. Isso, E não exatamente. só, e a desonra não só afeta a nossa vida natural, como também a espiritual. Exatamente. Não é verdade? É verdade. O nosso crescimento, o nosso avanço, até mesmo no nosso chamado, né, da nossa comunhão com Deus também, principalmente na nossa comunhão com Deus, porque uma vez que um princípio é quebrado, as consequências Isso. vêm, né, por conta da desobediência. Exatamente. Então isso é muito importante, a gente sempre ter essa consciência de honra, não só honrar a Deus primeiramente, como também aqueles que estão próximos de nós, como você bem citou, como nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossos líderes, nossas lideranças e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Amém? Amém. E Deus é bom. Amém. E aqui em Provérbios, Glória a Deus. em Provérbios, no 3:9, ele fala: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Isso. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz o filho a quem deseja o bem. Honra o Senhor com os teus bens. Muitas pessoas, Penha, querem viver, né, promessas, mas ignoram princípios. Isso. Isso é muito importante. Né? A gente quer viver a promessa de Deus, mas a gente não quer honrar os princípios no qual ele estabeleceu. E quando nós seguimos os princípios, nós estamos honrando, como já falamos anteriormente, Isso. o próprio Deus. E quando um princípio, uma vez que é quebrado, né, infelizmente é interrompido aquilo que ele tem para a nossa vida, como se diz também a respeito das promessas. E aqui, como ele fala aqui no Provérbios, né, a respeito desse versículo, a honra é uma chave espiritual para abrir portas. Isso, exatamente. Como é poderoso, queridos, a questão de honra. Não é algo, como o Penha falou, né, a respeito de, não é algo natural, mas é algo sobrenatural, porque a palavra é sobrenatural. Então, além dela abrir porta, ele traz crescimento, amadurecimento, como também recebemos confiança e vive debaixo do favor de Deus, ou seja, vive com o favor de Deus na nossa vida. Isso. Ou seja, nós recebemos uma cobertura, né, da parte de Deus, uma proteção, uma segurança, Isso. porque nós estamos andando em honra, em Amém. obediência. Amém. E isso é o que a gente não pode abrir mão. Isso. Né, Penha? Uma vez que nós conhecemos a palavra e que nós temos um entendimento daquilo que ela fala, nós não podemos desprezar os princípios estabelecidos para a nossa vida. Amém. E aqui vem uma pergunta para você a respeito, né, dessa passagem de Provérbios. Por que a honra atrai bênção? Bom, vamos lá, né? Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão, né, Sim. fartamente os teus celeiros. Por que honrar ao Senhor traz bênção? Porque quando eu estou honrando ao Senhor, eu estou dizendo a Ele que Ele é o primeiro lugar na minha vida. A palavra de Deus diz com as primícias, ou seja, com as primeiras coisas que chegam em minhas mãos, o Senhor ele deve ter a prioridade, a primazia. Se eu honro ao Senhor, eu estou demonstrando a Ele o meu respeito, eu estou demonstrando a Ele o meu amor e o lugar que Ele tem na minha vida. Não é? Porque a honra ao Senhor fala do lugar que Ele tem no meu coração. Eu não vou honrar o Senhor, como fala aqui em Provérbios 3, né? Honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias. Eu não vou dar ao Senhor o resto. Deus não precisa do meu resto. Na verdade, Deus não precisa nem do meu dinheiro. Ele precisa do meu coração aberto, submisso, feliz, alegre. Por isso que lá em 2 Coríntios fala, né, que nós devemos ofertar com alegria. Eu acredito que a chave toda é essa, é fazermos para o Senhor tudo que nós vamos fazer para o Senhor deve ser com alegria. Precisamos ter alegria, ter prazer, ter gozo em ser fiel ao Senhor, em colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, inclusive nessa área financeira também. Eu estou dizendo, Senhor, você tem a primazia. Senhor, você realmente é o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. E isso é honra, né? Isso é honrar ao Senhor. É dar a Ele o primeiro lugar, é dar a Ele a primeira parte e com o entendimento que eu estou plantando, eu estou semeando, porque Deus é fiel. É certo que a parte dele ele faz. Amém? Então eu preciso ser fiel, corresponder à fidelidade que ele tem com a minha vida. E isso é honrar ao Senhor, é dar resposta a ele. Isso é honrar a Deus, é responder, dar resposta a tudo que ele já tem feito na minha vida. Amém, glória a Deus.
Penha, como ensinar essa geração a viver nos princípios de honra? Ah, muito boa pergunta. Como ensinar a essa geração? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias em que pessoas, elas até riem quando a gente fala da palavra de Uhum. Deus. Pessoas que até zombam, né, É. da palavra de Deus, tentam distorcer, tentam fazer com que essa palavra não tenha valor, mas a palavra de Deus, como eu falei anteriormente, ela é eterna. Ela não muda. Então, como é que eu posso mostrar, né, a essa geração? Primeiramente, eu acredito que vivendo. Né? Quando eu vivo os princípios da palavra, as pessoas elas vão ver na minha vida o fruto. Uhum. Né? Então, eu acredito muito no exemplo. Né? Ensinar o que está escrito na palavra, mas também, principalmente, viver a palavra. Honrar. Quando as pessoas me veem honrando a Deus, honrando ao esposo, honrando ao pai, honrando a mãe, né, elas vão ver que vale a pena, porque vão ver o fruto na minha vida. Então, eu acredito que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, quando eu estou vivendo a honra, praticando a honra, eu estou ensinando a essa geração que não mudou, que Deus não mudou, que a palavra não mudou e que vale a pena a gente viver em honra, porque é certo que nós vamos colher o fruto da honra. Amém. Graças a Deus. Palavra poderosa, amém? Amém. E você está recebendo? Amém. Nós estamos falando dessa palavra maravilhosa a respeito Amém. de honra. Também estamos sendo acrescentados, amém? Amém. Então vamos para o nosso próximo bloco e nós voltaremos. Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a Ti, Jesus. Glória, voltamos ao nosso podcast A Voz da Fé, amém? Então fique conosco para você receber muito mais a partir do Senhor, para acrescentar na sua vida. Amém. E aqui em Provérbios, no capítulo 12, no verso 1, venha, ele fala: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Homem bom obtém o favor do Senhor, mas ele condena o que planeja maldades. E no 3 ele fala: ninguém consegue se firmar por meio da impiedade. O justo, porém, jamais será extirpado. O que ama a correção, ama o conhecimento. A verdadeira honra aparece e somos confrontados. É fácil honrar no elogio, difícil é honrar a correção. Isso. E é aí onde a gente vê, né, o poder da palavra em manifestação, quando a gente honra mesmo sendo corrigido. Isso. Porque o Pai corrige a quem ama. Isso. E por essa razão que é a oportunidade de nós crescermos em honra, né, recebendo a correção da parte de Deus. E aqui eu tenho mais uma pergunta para fazer a você, Penha, Certo. que fala, eu pergunto, né, como reagir quando somos corrigidos? Maravilhoso. Muito bom, né? A nossa alma, ela tende a ficar um pouco inquieta, né? Quando nós somos corrigidos. Isso é natural, a gente vê isso Sim. até nas crianças, né? Uhum. As crianças, elas quando são corrigidas, choram, esperneiam, né? E nós, às vezes, nos comportamos como criança. Quando nós somos corrigidos, muitas vezes a gente se comporta como criança. Mas sabedoria é receber a correção, né? E colocar em prática aquela correção. Porque, como você citou aí, o que ama a correção ama o conhecimento. Mas o que aborrece, né, é um bruto. Então, nós precisamos ter essa sabedoria dentro de nós, no nosso coração, de aprender a receber a correção. Quando nós somos corrigidos, nós estamos sendo amados, primeiramente pelo Senhor e, em segundo lugar, pela pessoa que está nos corrigindo. Porque se eu tenho pessoa perto de mim que me ama, ela vai me corrigir quando eu precisar, porque a correção é uma prova de amor. Você concorda? Isso. Se eu amo uma pessoa e eu vejo que ela está no erro, como eu não vou dizer nada? Como eu não vou alertar? Olha, Edicleide, tem um buraco. Se você continuar nesse caminho, você vai cair. Né? Então, isso é uma prova de amor. A correção, ela precisa ter essa motivação, a motivação do amor. Né? Então, se eu amo aquela pessoa, eu vou corrigir. E se eu estou sendo corrigida, como me manter? Né? A pergunta foi essa, né? Isso. Como reagir quando eu estou sendo corrigida? Eu preciso reagir também em amor.
porque eu vou entender que aquela pessoa ela está sendo um canal de Deus Isso. para abençoar a minha vida, porque ela está querendo o meu crescimento, Amém. o meu avanço, né? Então essa parte da correção, às vezes ela se torna mais difícil, mas ela é necessária na nossa vida, porque nós estamos sempre num processo de crescimento, num processo de aprendizado, né? E a gente vê isso, como eu falei a princípio, né, na vida das crianças, né? Quando a gente vai corrigir uma criança, o pai, quando ele vai disciplinar o filho, dói no coração dele, né? Eu me lembro quando eu ia corrigir minhas filhas, quando eu ia disciplinar, sempre que eu ia disciplinar ela, eu dizia, olha, a palavra de Deus em Provérbios, e eu lia para ela todas as vezes esse versículo, da varinha, né? Olha a vara, está escrito na palavra de Deus, mãe vai fazer isso, porque ama você, para que você cresça, para que você não continue no erro. Então, todas as vezes que eu ia corrigir ela, eu dizia que estava escrito na palavra, que era necessário, e que eu só ia corrigir ela porque eu a amava e queria que ela crescesse. Mas no meu coração doía eu fazer aquilo ali. Né? Eu, às vezes, saía de perto depois com o coração querendo chorar, mas entendendo que eu estava amando a minha filha. Porque a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela se torna a vergonha da sua mãe. Né? Então, eu não podia deixar minha filha entregue. E se eu amo pessoas, seja familiar, seja pessoas que eu convivo na igreja, no trabalho, onde for, se eu digo que eu amo, eu preciso me importar com a atitude dela, com o comportamento dela. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade de receber a correção. A correção ela é uma atitude de amor e deve ter uma resposta de amor. Amém. Glória a Deus, isso mesmo. Amém. Existem muitas pessoas que realmente têm essa dificuldade, né? Às vezes não é fácil nem quem vai corrigir, Isso, como é também difícil. quem recebe a correção. É. Porque nós precisamos realmente, existem pessoas que nós temos que chegar para elas, que não têm uma maturidade, né, tão, que não está tão madura no Senhor, né, ou madura espiritualmente falando, e termina ela fechando o coração, Isso, né, e acontece ficando até muito. com raiva mesmo de você, mas a palavra diz, quando Jesus cita, né, que a correção, no momento, ela pode trazer tristeza, Isso, exatamente. mas ela, no final, vai ter um crescimento, ela vai ter um bom proveito. Então, a partir do momento que eu corrijo você, citando, né, você que eu digo a pessoa, eu estou amando essa pessoa. Exatamente. Eu estou amando essa pessoa, por esta razão, eu não vou deixar ela perecer, não vou deixar ela cair, não vou deixar ela no erro, né, porque ela é minha amiga, porque eu tenho intimidade, não. Se eu amo essa pessoa, é necessário eu corrigir, assim como Paulo falava, né? Exatamente. Paulo, ele citava nas cartas, ele corrigia principalmente Gálatas. É uma igreja que realmente ele se doou, como também Filipenses, né? Mas Gálatas foi algo que Paulo se doou, mostrou o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ensino, e aquelas pessoas queriam voltar novamente para a lei, né? Onde ele ensinou Cristo, ensinou o princípio da palavra. E o povo queria novamente voltar à lei, no qual eles já foram livres. Então, Paulo exortou aquele povo, por quê? Porque Paulo amava aquele povo. Então, nós também não podemos, né, deixar de corrigir. Claro que é em amor, não é julgando, não é condenando, mas é ensinando e mostrando o caminho da forma que é para seguir no Senhor. Jamais eu amando você, eu vou deixar você perecer. Exatamente. Não deixo, porque eu amo você, eu não quero que você caia. E tenha, infelizmente, dano, né? Que é o que acontece quando nós não recebemos a correção, às vezes por orgulho, soberba, não porque quem é você para me corrigir, não porque eu não preciso de você, nós precisamos sim um dos outros, até porque nós estamos em um crescimento espiritual, eu preciso de você, você precisa de mim, então dessa forma nós iremos crescer no nível de maturidade que Deus deseja para a nossa vida, amém? Isso mesmo, e concluindo, né, o raciocínio, né? Às vezes a gente se expõe quando a gente vai corrigir, né? Porque a gente vive isso no nosso dia a dia. É necessário, às vezes, corrigir alguém, chamar para perto, exortar. E a pessoa, ela fecha o coração, né? Às vezes até se distancia, às vezes até se afasta, né? De nós, daquela atividade que ela estava exercendo, porque ela se sentiu confrontada. Por não entender, né, a honra que é ser corrigido. É honra. É honra. É honra alguém se preocupar comigo, me chamar, me corrigir, me ajudar a crescer. Isso mostra, né, quando a pessoa ela não aceita, isso mostra não só a insubmissão, mas, como você bem falou, a falta de maturidade. Mas nós, mesmo de longe, se aquela pessoa decide se afastar, mesmo de longe, a gente continua amando e orando por ela e crendo que vai chegar o dia dela entender a razão daquela
vamos dizer assim, daquela correção, né? Então é isso. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Você está recebendo, está sendo edificado. Amém. Então continue conosco e não esqueça de você compartilhar, de curtir. Amém? E também de nos seguir nas nossas redes sociais. Amém. Aqui em Isaías 29:13, o Senhor diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. E aqui, também falando a mesma passagem no Novo Testamento, né, por meio de Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 15, no verso 8 e 9, ele diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram os seus ensinamentos, não passam de mandamentos ensinados por homens. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, Deus não só procura apenas palavras, né? Existem muitas pessoas que só falam, mas não têm uma evidência, Isso. que é o viver, que é a prática dessa palavra. Então, o Senhor conhece o nosso coração, e é bem interessante o quanto é importante esse tema honra, que não só está no Velho Testamento, aqui em Isaías, né, que Deus nos ensina no Antigo Testamento, Isaías inspirado pelo próprio Deus, que fala a respeito de honra, como também o próprio Jesus, né, nos ensina aqui em Mateus também, que fala, aqui em Mateus no capítulo 15, no verso 8 e 9, que fala também a mesma passagem que já havia falado anteriormente. E ele fala, né, que Deus não procura apenas palavras bonitas, ele procura sinceridade. Ou seja, sinceridade de coração, porque a honra parte do nosso coração. Amém? E a honra, ela tem uma atitude. Ela procura sinceridade e honra verdadeira. Está nas atitudes, está no caráter, está no secreto, está na fidelidade, na lealdade ao Senhor. E quando nós temos um coração de honra, isso aí vem em evidência na nossa vida, né? As pessoas veem realmente a honra na nossa vida, porque nós decidimos honrar a palavra, decidimos honrar ao Senhor. E aqui permanece o mesmo quando ninguém está vendo, né? Isso. Aí aqui eu tenho uma pergunta Certo. para você, que diz assim: como diferenciar a honra verdadeira com a honra de aparência? Muito bom, forte, né? Muito bom. Como diferenciar a honra verdadeira da honra só de aparência? Eu tenho algo dentro de mim que eu costumo falar. Sempre que eu estou conversando com as pessoas, eu costumo dizer assim: nós precisamos ser fiéis às pessoas mais na sua ausência do que até mesmo na sua presença, não é? Por exemplo, eu preciso ser mais fiel ao meu esposo quando ele não está perto de mim do que quando ele está comigo. Há uma liderança, né? Minha liderança não está presente, aí eu relaxo, né? Eu vou chegar atrasada, eu vou faltar, né? Eu vou negligenciar um pouco. Fazer de todo jeito. Fazer de todo jeito, afinal a liderança não está ali. Se eu ajo dessa maneira, se o meu comportamento é esse, eu estou honrando apenas de boca e não de coração. E a homens, né? E a homens. Porque quando eu estou honrando a meu esposo, as minhas filhas, a uma pessoa que trabalha para mim, porque a honra, ela precisa ser estabelecida na nossa vida para todas as pessoas, todos os níveis de relacionamento que nós temos. Isso. Nós não podemos ter o entendimento de honrar apenas aquelas pessoas que estão acima de nós, como liderança, mas só precisamos honrar qualquer pessoa, até mesmo aquelas que estão numa posição inferior à nossa. Então, se eu me prevaleço que a pessoa não está presente, então eu relaxo, vou fazer de qualquer forma, eu estou honrando só de boca e não de coração, não é? E aí Deus, que é aquele que conhece e sonda os nossos corações, Deus, ele vai saber que eu não estou honrando de fato e de verdade, porque eu posso enganar pessoas. Na frente da pessoa eu dizer que amo, eu dizer que honro, eu dar presente, eu dar oferta, eu ser maravilhosa com aquela pessoa, mas lá dentro do meu coração aquilo não ser de fato e de verdade. E a Deus ninguém engana, porque Deus, ele conhece o nosso coração e ele sonda. A palavra de Deus diz que antes que a gente abra a nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então, eu preciso estar sempre sondando o meu coração para saber, eu mesma perceber se eu estou honrando de fato, de verdade, de coração e não apenas de boca, como diz aqui em Mateus 15:8, né? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha lá, é em vão adorar.
se não é com o coração. Uhum. Se eu estou fazendo algo que não é com o coração, é em vão. Não vai ter fruto, não vai ter frutificação. Porque ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas, né, que são preceitos de homens. Então, esta honra, ela precisa ser de coração, né? De coração, e não apenas de aparência. Né? E precisa ser para qualquer pessoa que eu me relaciono. Porque a honra, ela pode se expressar, né, com generosidade, né? Eu posso presentear pessoas como uma forma, uma expressão da minha honra. Eu posso presentear como uma forma da minha honra, mas a maior maneira de eu expressar a minha honra a alguém é através da lealdade. Isso. Esta é, acredito eu, a maior expressão de honra, eu sendo leal àquela pessoa. Isso. Ou aquelas pessoas. Principalmente aquelas que estão perto de nós, né? Isso, exatamente. Que nos dá suporte, que nos ajudou até mesmo, de alguma forma, seja no natural, na nossa vida natural, ou também espiritual. Pode ser até uma criança. Exatamente. Né? Porque Deus não fala em níveis de pessoas, Ele fala em honrar. E quando nós honramos, nós recebemos a recompensa da parte de Deus, né? É verdade. E é algo que você falou que eu gosto muito. Essa questão de você honrar só na frente, fazer só quando você está na frente, seja do seu líder espiritual, né, seus pastores, a sua liderança, como também a nossa liderança natural, seja a nossa liderança de trabalho. Isso, exatamente. E existem pessoas que fazem tão bem quando a sua liderança está perto, está vendo, e quando não faz, é negligente. Né? É negligente no horário, como você falou, é negligente na escala, faz de qualquer jeito. Então, o que Deus espera de nós, não só no falar, mas também nas atitudes. Isso, exatamente. Você fazendo bem, independente de quem está vendo ou não. Ele até fala, né, na passagem lá em Colossenses a respeito disso, que tudo que você fizer, fazer para o Senhor. Amém. Porque quando nós temos esse entendimento, que tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor, nós vamos fazer com excelência. Isso mesmo. Seja na presença, ou seja, na ausência. Isso chama-se fidelidade. Exatamente. E como você falou, lealdade. Amém? Isso é muito bom. Então, você teria algum conselho para dar às pessoas para andar, né, nessa honra, em honra? Eu posso usar esse versículo que você acabou de citar, que eu amo esse versículo, que é Colossenses 3:23. Isso. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não a homens, sabendo que do Senhor receberemos o galardão. Inclusive, posso até dar um testemunho, que eu tenho esse versículo. Eu tenho alguns versículos na parede da minha casa, né? Na cozinha. Eu tenho alguns versículos, e esse é um que está de frente para mim, né? Porque nem todo dia eu estou com boa vontade de fazer aquilo ali. Mas quando eu olho para aquele versículo, eu sou ministrada. Eu estou fazendo. Eu tenho o privilégio de servir a minha família cozinhando para ela, fazendo o almoço, né? Fazendo o jantar. Então, eu sou ministrada, porque nem todo dia a gente está com vontade de fazer. Mas aí nós somos ministrados através da palavra do Senhor. Como você bem citou esse versículo, tudo é tudo quanto fizerdes. Esse é o conselho que eu deixo para você. Tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como para o Senhor. Esqueça, muitas vezes, para quem você está fazendo, naturalmente falando. Mas faça como se fosse para o Senhor, dando o seu melhor. Porque uma coisa que às vezes entristece o meu coração é quando alguém faz uma coisa para mim de qualquer jeito. Isso entristece o meu coração, porque eu entendo, né, que se eu dou o meu melhor, mesmo que não fique muito bom, mas foi o melhor que eu consegui, isso é honra. Né? Isso é honra, é honrar as pessoas. Eu vou fazer um bolo para alguém, eu preciso fazer com higiene, eu preciso fazer dando o meu melhor. Ainda que não seja o melhor bolo da cidade, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Foi com amor, né? Foi com honra, como se fosse para o Senhor. Né? Tudo que eu vou fazer para alguém, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso fazer como se fosse para o Senhor. Até aquelas pessoas que estão na rua, né? Agora, eu me lembro agora, pessoas que às vezes estão na rua pedindo uma esmola, né? E a gente faz de qualquer jeito. Ou pessoas passam na porta pedindo auxílio. Às vezes eu já vi pessoas dando pão mofado. Eu já vi pessoas dando comida estragada. Isso não é honra. Eu sempre, quando alguém bate na minha porta pedindo alimento, eu nunca gosto de não dar nada. Sabe? Eu nem sempre abro o portão, é lógico, né? Porque você não sabe quem está do outro lado. Mas pela brechinha do portão, sempre eu gosto de dar alguma coisa, porque todas as vezes eu me lembro. E se for Jesus que está ali, me pedindo?
né? Porque lá em Mateus fala nisso, né? Que tive fome, né? Não me deste de comer, estive preso, não me visitaste. Então, sempre que eu for servir a alguém, eu preciso servir dando o meu melhor. Porque se fosse Jesus, se for Jesus que está ali precisando, né? Então, esse entendimento de fazer como se fosse para o Senhor vai fazer que eu faça com honra, que eu faça com excelência, que eu faça com amor, que eu seja generosa naquilo que eu estou fazendo. Talvez a minha oferta ela seja bem pequenininha. Lembra da oferta da viúva? Eram 2 moedinhas. Talvez nos nossos dias atuais fosse 10 centavos. 2 moedas de 10 centavos, não sei, né? Traduzindo, né, para hoje. Mas Jesus, ele observa o nosso coração. Como nós estamos fazendo, com que intenção nós estamos fazendo, qual é a disposição do meu coração em fazer. Então, Jesus, ele viu o coração daquela viúva, né? E ele disse que ela deu mais do que todos aqueles homens. Pessoas estavam derramando dinheiro ali, mas nenhum fez como aquela viúva fez, porque ela fez com todo o coração. E isso é honrar ao Senhor, isso é honrar as pessoas, é dar o meu melhor. Eu já vi pessoas dando comida estragada, eu já vi pessoas dando roupa rasgada a alguém. Isso não é honra. Honra é dar o meu melhor, é aquilo que eu posso fazer com coração, com entendimento, como se fosse de fato para o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E assim como também você falando sobre o dar, é um ato de amor. Isso. Né? O que eu não quero para mim, eu também não vou dar para outra pessoa. O que não serve para mim, não vai servir para outra pessoa. Exatamente. Porque o que eu recebo de Deus? Como é que eu sou abençoada? Deus não nos dá resto. Né? Deus não nos dá coisas de qualquer jeito. O Senhor sempre nos dá o melhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento de, sempre que a gente for dar algo a alguém, ser o melhor. Isso. E tem algo aqui, um comentário aqui, que eu vou fazer, que diz assim: talvez hoje existam pessoas ouvindo esse episódio carregando feridas, decepções e até revolta no coração. Mas Deus está nos ensinando que honra é semente, e toda semente plantada diante dele produzirá frutos no tempo certo. Assim como Davi foi exaltado por Deus, aqueles que permanecem em honra também serão levantados. Ou seja, eu aprendo muito, muito mesmo com o Espírito Santo, porque era algo que, bem no começo da minha caminhada, que foi muito, evoluiu bastante, foi muito rápido o meu crescimento espiritual, porque eu busquei mesmo, né? E como foi muito rápido, eu logo fui colocada em posições de liderança, né? Até mesmo quando eu estava no início do Rema, então eu já comecei a ministrar a palavra desde 2010, e muitas das vezes eu me entristecia, eu digo isso por experiência e como testemunho, né? Eu me entristecia porque eu não era reconhecida muitas vezes, né? Porque não era reconhecida, aí vinha aquele sentimento, né? Aquele espírito de miseração. Ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém enxerga, porque era algo que eu queria preencher o meu ego, ou a minha alma, né? Mas eu estava crescendo, eu estava fazendo, e também eu estava sendo reconhecida. Só que no meu entendimento não, porque eu queria algo a mais pelo nível de maturidade que eu já estava chegando, e Deus não trabalha dessa forma. Quando nós pensamos que algo está bom para nós, para Deus não está bom. Nós precisamos de algo a mais. E eu comecei a aprender com o Espírito Santo a questão da honra. Ele diz: quando você começar a dar o seu melhor para mim, as coisas vão mudar na sua vida. Isso. Que veio esse versículo de Colossenses no capítulo 3, no verso 23. Isso. É você fazer para o Senhor. Amém. Deixa que eu lhe veja. Então, Amém. Muitas vezes a gente quer honra, ou existem muitas pessoas, né, que querem ser honrado por homens. Isso é tão pouco. Isso. Hoje eu não quero honra de homens. Hoje eu quero, como diz aqui, né, quem honra o Senhor é levantado, é exaltado, porque nós estamos fazendo para Ele. Isso. Amém? Amém. E aqui em 1 Samuel, Penha, fala no 2:30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, porque aos que me honram, honrarei. Ou seja, como eu aprendi a honrar ao Senhor. Amém. E hoje, glória a Deus, por causa dessa palavra, por causa do Espírito, hoje eu tenho um entendimento daquilo que o Senhor fala a respeito de honra, que tudo que nós viemos fazer seja verdadeiramente para o Senhor. Não importa Amém. A posição, não importa o lugar onde Deus colocar Isso. você, mesmo que as pessoas não te honrem, não reconheçam aquilo que você está fazendo,
não esteja te honrando, mas o Senhor está te vendo. Foi como ele falou para mim, deixa eu te ver. Amém. Então, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Amém. Porque a sua recompensa não virá de homens, mas de Deus. Amém. Porque nada se compara, Penha. A recompensa que vem do Senhor. Isso, exatamente. A recompensa que vem do Senhor é eterna. Tem Amém. recompensas que são eternas, que são frutos da nossa obediência. Amém. Né? Então, isso é maravilhoso, quando nós decidimos, de fato, viver essa palavra, viver esse princípio de honra. Amém? Amém. Deus é bom. Você está sendo edificado, nós estamos sendo edificadas por meio dessa palavra. Amém? E nós estamos chegando mais ao final do nosso podcast, A Voz da Fé. Amém? Então, Penha, eu gostaria que você fizesse as considerações finais de mais um podcast e você fique livre. Amém? Amém. Eu gostaria de encerrar esse podcast falando da honra dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 2, diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como é importante, Aleluia, né, honrar pai e mãe. É o único mandamento que vem com essa promessa, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então não saiu de moda honrar pai e mãe. Continua valendo, porque a palavra ela continua funcionando, ela nunca vai passar, ela é eterna, né? Então a consideração final, a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje é essa: honra precisa começar dentro da nossa casa, honrando pai e mãe. Mas eu já sou adulto, não importa a idade, se você tem pai e mãe que ainda estão vivos, nós precisamos continuar honrando, reconhecendo, amém? E a honra ela é tão importante que lá em 1 Pedro, eu vou ler com vocês aqui agora, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa importantíssima, preciosa, profunda. Ele está dizendo que os maridos eles devem viver com a sua esposa, com entendimento, dando honra, cuidando, honrando, zelando, né, para que a sua oração não seja impedida. Então é tão sério, tão sério para o Senhor a questão da honra, que a oração ela pode ser impedida se o marido, ou vice-versa, ou a esposa não estiver tendo honra ao seu marido e o marido não estiver tendo honra para com a sua esposa. A oração ela pode chegar a ser impedida, né? Então, acredito muito que a honra ela começa em casa. A nossa casa, a nossa família é o nosso centro de treinamento maior, né? Porque são aquelas pessoas que nós escolhemos e decidimos viver com ela todos os dias. Então eu não posso honrar o meu chefe, eu não posso honrar a minha líder, se em casa eu não honro os meus, né? Os meus filhos, ao meu esposo, o esposo à esposa, né? Então tudo começa em casa. Então a minha palavra, né, para você começa em casa. Seja treinado em casa. Em casa, como eu falei, é o nosso centro de treinamento. Honra em casa, dá o teu melhor em casa, né? Cuida da tua casa, cuida da tua família. Não deixa de orar pela tua família. Isso é honrar. Não deixa de cuidar dos teus filhos, não deixa de cuidar do teu cônjuge. Isso é honra. Porque eu não posso honrar só de boca, mas eu preciso honrar com o meu coração. E começando pela minha casa, né? Porque a honra, como nós falamos no início, é um princípio espiritual. É um princípio moral, sim, mas é principalmente um princípio espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento. Se eu não ando em honra, o fluxo, né, as bênçãos, elas podem ser interrompidas, né? Então nós precisamos de fato e de verdade honrar as pessoas, independente do papel que elas tenham na nossa vida. Porque uma coisa muito importante, que a honra e a bajulação, elas andam bem próximas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando eu estou honrando ou quando eu estou bajulando. Porque quando eu estou honrando, eu não estou esperando nada em troca. Eu estou fazendo aquilo que a palavra me ensina que eu devo fazer. Mas quando eu estou bajulando pessoas que parecem que podem fazer alguma coisa por mim. Então isso não é honra, isso é bajulação, né? Então
eu preciso sondar o meu coração para saber se eu estou tendo atitude de bajulação ou atitude de honra. E o que agrada a Deus é a atitude de honra. Se eu honro, eu vou ser honrada. Né? Então, tudo que o homem, voltamos para Gálatas, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, que possamos todos os dias plantar a semente de honra, né? Na nossa casa, na nossa família, né? Principalmente no nosso lar. Amém. Amém? Glória. E eu agradeço muito essa oportunidade, esse convite de participar com vocês nesse podcast, A Voz da Fé, e o desejo do meu coração é que você tenha sido acrescentado, sua vida tenha sido acrescentada, você tenha sido abençoado e que você procure, né, crescer nesse tema, estudar mais sobre isso, ler mais a palavra sobre esse tema tão propício para os nossos dias. Não é verdade, Edicleide? Isso. Muito obrigada, foi uma Amém. honra para mim estar aqui com você hoje. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço a sua presença. Amém, obrigada. É uma mulher guiada, uma mulher cheia do Espírito. Amém. E nós congregamos, de fato, na mesma igreja. E tem aí uma grande bênção Amém. para nós, não só ela, mas também o pastor, né? E nós somos abençoados através da sua vida. Amém. Como também você será abençoado por meio dessa palavra. E eu louvo a Deus, viu? Amém. Com certeza, estamos falando de honra, você será honrada pelo Senhor. Amém. E você receberá da sua colheita. Amém. Porque você está doando, você está expressando, não só com palavras, mas também com a sua vida. Que é aquilo Amém. que você é e aquilo que você faz. Amém? Amém. Então, muito obrigada pela sua Amém. disponibilidade de ter tirado um tempo, né, para estar aqui abençoando, nos abençoando com essa palavra poderosa. Amém. Amém? Eu queria encerrar honrando a vida do meu marido, né, meu esposo, porque ele é aquela pessoa que me cobre de oração, que me incentiva, que me ajuda, que me corrige quando eu preciso, né, e que tem muita paciência comigo ao longo desses 35 anos de casamento, né, tem tido muita paciência, e ele é a minha maior inspiração, meu maior exemplo de homem de Glória. Deus aqui na terra, de crente. A minha maior referência é ele, de homem de Deus. Ele dá exemplo em casa do que é ser um homem de Deus. Então, eu honro muito a vida do meu esposo. Onde eu chego, eu sempre falo nele, né? E sempre falo nas minhas filhas, porque minha família é a minha maior riqueza, né? Então, I love you. Isso é vida, né? É Amém. você ser honrado, é você honrar. Porque realmente aquele que planta, colhe, né? Com certeza, se ele planta isso na sua vida, com certeza você está recebendo. Amém. Né? E toda a família é abençoada por causa do princípio estabelecido na sua casa. Amém. E eu louvo a Deus por isso, né? Não só vocês estão sendo abençoados, como todos aqueles que decidem, de fato, praticar essa palavra, Amém. né, Penha? Que decidem realmente honrar Amém. o nosso cônjuge, Amém. nossa família, Amém. honrar de fato e de verdade com a nossa própria vida Isso. e com o nosso amor. Isso. E isso, com certeza, a gente é abençoado pelo Amém. nosso Senhor. Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida Amém. e pela sua família, amém? Amém. Onde nós aprendemos muito. Amém. Amém, glória a Deus. Que mensagem poderosa, como fui Amém. abençoada, amém? Como nós falamos a respeito de honra, nós não poderíamos, né, de fazer esse convite a você a respeito de honrar ao Senhor com sua Amém. própria vida, né? Amém. De entregar sua vida ao Senhor, de reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então, eu quero fazer essa oração por você, se você ainda não fez. Então, eu vou orar por você e você pode concordar junto comigo através dessa oração e você conhecerá o verdadeiro Deus. Amém. E a verdadeira honra que vem da parte do Senhor, amém? Amém. Então, feche seus olhos, eu vou orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo, te dou graças, Pai, por cada vida. Amém. E eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador, como Senhor, que vem abrir a porta do seu coração e aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Amém. Que a partir de agora, Senhor, faça uma aliança com Amém. você. Eu abro o meu coração para que o Espírito Santo passe a habitar dentro de mim, me conduza a andar em toda a verdade. Eu me arrependo dos meus pecados e dos meus caminhos perversos e me converto a você. Entrego minha vida a você. Amém. Em nome de Jesus, torna-me a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, a pessoa que me fez para ser e viver o plano e o propósito do Senhor aqui na Amém. terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez nessa oração junto comigo, se quer entrar em contato conosco, e você nos segue nas nossas redes sociais, vá lá e nos procure que nós iremos te ajudar, amém? E se você já segue, estamos disponíveis, tanto no Spotify, como no Instagram, no Telegram, como também no WhatsApp, amém? Então, nos siga nas nossas redes sociais.
curta, comenta e compartilha, para que essa mensagem chegue em todo lugar e pessoas serem alcançadas através dessa palavra, amém? Amém. E Penha, eu gostaria que você fizesse a oração para nós encerrarmos, né, o nosso podcast. Amém. E orar para que nós possamos encerrar. Amém. Amém? Então, eu vou orar pela tua vida, você que está nos assistindo, ouvindo esta palavra, e que você abra o seu coração e receba esta oração. Pai, em nome de Jesus, Amém. eu oro por cada pessoa, cada família que está ouvindo esta palavra. Aqueles que nesse momento estão precisando de cura divina em seu corpo, nós declaramos cura divina em operação. Amém. Aqueles que estão precisando, Pai, receber paz, aleluia, tranquilidade em seu coração, aquelas pessoas que não estão conseguindo dormir. Sim, Senhor, Senhor. nós ministramos agora noite de sono tranquila, em Amém. nome de Jesus. Nós abençoamos os lares, abençoamos as famílias e declaramos a tua paz reinando Amém, Senhor. em cada coração. Nós ministramos, Senhor, a tua paz, a tua Amém, graça, alcançando cada pessoa, alcançando cada família, em nome de Jesus. A tua bondade, bondade e misericórdia, seguindo e alcançando Amém, vidas Senhor. todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça de nos seguir, amém? Amém. E para você assistir os próximos episódios. Glória a Deus. Espero você no nosso próximo episódio, que será poderoso. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Grande abraço. Amém. Deus é bom. Jesus, na cruz revelaste o teu amor. Teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou. E hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra